Senhores telespectadores, eu hoje venho falar-lhes de uma das maiores figuras, mais emblemáticas, mais expressivas da primeira metade do século XX em Portugal. Já todos viram que estou a falar diante da fachada de uma casa expressiva. É a casa construída pela figura de que lhes vou falar. E, de certo modo, esta casa é o espelho de quem a fez. Vou-lhes falar do professor Egas Muniz, o primeiro português a ter um prémio Nobel e o único a tê-lo no campo das ciências. Como sabem, recentemente, há 2 anos, há 3 anos, um outro português teve o prémio Nobel no campo das letras. O português foi sempre mais dado às letras que às ciências. Por isso eu acho extremamente importante que um português tenha recebido no campo científico, precisamente na medicina, um prémio Nobel. É disso, é do homem, é do político, é do artista, é do descobridor que eu lhes vou falar. Aliás, a própria casa já alude ao descobrimento. Aqui nesta fachada não vemos, mas se derem a volta, veem que ele mandou pintar em azulejos o seu ex-libris, está nos livros dele, e a frase que ele adotou para o ex-libris é um verso de Camões: quando da etérea gávea o marinheiro... Bom, isto tem que perceber o que é o ex-libris. O ex-libris era um papel impresso que os escritores, as pessoas antigas, gostavam de colar nos seus próprios livros, para se saber que o livro era dele. E geralmente os escritores arranjavam uma frase simbólica. Eu nunca tive ex-libris, mas, por exemplo, meu irmão António pensou em ter um ex-libris, chegou a desenhá-lo. E a legenda, eu acho que isso nunca foi publicado e eu estou a dizê-lo pela primeira vez. A legenda que o António escolheu para o seu ex-libris era uma frase latina: ardere ed lucere, arder e brilhar. Portanto, era a ideia de que o brilho, o resultado da nossa vida faz-se à custa da combustão de nós próprios. Ardere ed lucere. O António nunca teve a oportunidade de mandar imprimir o seu ex-libris. O de Egas Muniz, quando da etérea gávea um marinheiro, é a ideia da descoberta. A etérea gávea, a gávea era nos navios, havia uma gávea, quer dizer, uma espécie de ponto de observação, que chamavam-lhe cesto da gávea, e como aquilo ia muito alto, ia sempre um marinheiro de vigia a olhar ao longe. E quando ao longe via no horizonte uma sombra azulada, gritava: terra, terra! Era a ideia do descobrimento. É engraçado que este sábio de que lhes vou falar tenha adotado como frase emblemática da sua obra e da sua vida, um grito camuniano do descobrimento. Egas Muniz nasceu já no seio da alta burguesia. Está ali o avô dele, era tenente-coronel, está ali o pai dele, era um abastado proprietário, e quem lhe ministrou as primeiras letras, quem o ensinou a ler, quem lhe deu os primeiros rudimentos de latim, foi um tio, foi o padre Caetano. O padre Caetano era Caetano de Rezende, como a família toda era Rezende de Abreu Freire. Mas o padre Caetano tinha a ideia que estes rezendes vinham daquele famoso herói do tempo de Dom Afonso Henriques, do famoso Egas Muniz. E, portanto, é indo ao padre Caetano, quando o sobrinho era novinho, que
acrescenta ao nome Egas Muniz. O famoso sábio chamava-se António Caetano de Abreu Freire Rezende, mas a partir desse momento passa a chamar-se António Caetano de Abreu Freire Egas Muniz. Toda a vida o sábio teve o culto do Egas Muniz. Tenho aqui um livro, que é uma raridade, mas que ele adquiriu, que são os famosos Castilho. Eu acho este livro muito interessante. É um livro publicado quando Castilho ainda novo, tem 38 anos. Castilho era completamente cego. Apesar disso, chegou a ser um grande escritor. Ele publica aqui, aos 38 anos, o seu retrato, ceguinho, é uma gravura romântica, e depois nos quadros históricos ele presta uma especial atenção a Egas Muniz. Cá está o Egas Muniz a apresentar-se com os seus filhos para desempenhar a palavra dada. Eu julgo que tudo isto é uma lenda, mas há quem pense o contrário. Aqui estão também as pedras do túmulo do Egas Muniz, que, em minha opinião, fizeram nascer essa lenda. Realmente as pedras mostram aqui uns cavaleiros e uns prisioneiros, não se sabe o que isto quer dizer, e Egas Muniz adquiriu o livro e conservou-o sempre carinhosamente. O livro é muito interessante porque, é claro, são as imagens que os românticos tinham da história de Portugal. Isto, por exemplo, é o Martim Muniz entalado na porta do Castelo de Lisboa. Nós sabemos também perfeitamente que isto não passa de uma lenda. Depois de fazer os primeiros anos aqui com o tio Caetano, foi para o Colégio São Fiel. O Colégio São Fiel é na Beira Baixa, é próximo da Alpedrinha. Foi lá que o meu pai, também por esta altura, fez a sua primeira comunhão. Nessa altura, as crianças iam a pé, desde as Donas a São Fiel. Isto são mais de 20 quilómetros. Iam a pé, iam ainda da noite, para receber a primeira comunhão e voltavam às suas aldeias. O que é curioso é que Egas Muniz, que vai para lá também no vinho, esteve lá 3 anos, e em 3 anos recebeu 12 medalhas, todas elas de bom comportamento. Não admira, porque ele era realmente um estudante bem comportado. O que é extraordinário é que ele colecionou as 12 medalhas, colecionou-as e mandou-as emoldurar, e acompanharam-no durante a vida inteira. Egas Muniz colecionava e guardava tudo quando se referia à sua carreira e à sua passagem pela vida. Bom estudante, matricula-se depois em Coimbra, e em Coimbra doutorou-se em medicina. Estão ali as vestes talares que ele recebeu no ato de doutoramento, com uma tese que já nessa altura revelava uma capacidade de ir para a frente, de inovar, de derrubar tabus, de fazer ciência em domínios que eram rigorosamente fechados e considerados escandalosos. A tese é esta. O primeiro volume é sobre a vida sexual, fisiologia. Portanto, é uma descrição minuciosa de todos os órgãos que intervêm no comportamento sexual. O segundo volume foi o que serviu de tese de doutoramento. É sobre a vida sexual, patologia. Portanto, sobre tudo o que ele considera desvios, perversões. O livro teve um êxito enorme, que eu conheça, há 19 edições. Como calculam, um livro destes em Portugal há 100 anos, toda a rapaziada queria ler, mas é o primeiro livro em que estes assuntos são encarados de uma forma científica. Quando o Egas Muniz fez o seu doutoramento, já estava numa carreira política, já era mesmo deputado. Ele foi eleito deputado aos 26 anos, aqui pelo Círculo de Sarreja, e deputado pelo Partido Progressista. Como sabem, na monarquia, no fim da monarquia, há 2 grandes partidos. É o Progressista e o Regenerador. No fundo, eles já criam o mesmo, mas, enfim, teoricamente, os progressistas eram mais avançados que os regeneradores.
O chefe do Partido Progressista era o conselheiro José Luciano de Castro e foi ele o padrinho de doutoramento do Egas Muniz. É certo que não pôde ir a Coimbra, nessa altura, mas mandou como seu procurador para o ato do doutoramento um outro membro muito ilustre do Partido Progressista, o José Maria Alpuim. Suponho que é nessa altura que se estabelece a amizade de Egas Muniz pelo José Maria Alpuim. E isso vem a explicar certos aspectos aparentemente contraditórios na vida de Egas Muniz. Egas Muniz, que é sempre um homem pelo centro, pelo equilíbrio. Ele, aliás, foi chefe do Partido Centrista, que ele fundou esse partido. O centrista queria dizer nada de exageros e com toda a razão. Num país de classe média, as posições centristas são as que estão mais de acordo com a mentalidade e a maneira de ver da maioria das populações. Apesar desse seu centrismo, ele aparece implicado na tentativa revolucionária republicana de 28 de janeiro de 1908. É aquela famosa conspiração do elevador, em que eles foram todos presos. Eram republicanos, liderados precisamente pelo Alpuim. O José Maria Alpuim, chefe da dissidência progressista, organizou uma revolução contra a própria monarquia e disse-se muito, não sei se é verdade ou se é mentira, mas disse-se muito que José Maria Alpuim estaria envolvido na própria trama do regicídio que levou à morte do rei Dom Carlos. Pois bem, entre os conspiradores presos no elevador está o nosso Egas Muniz. Depois disso, a carreira política dele é sempre nada de extremismos. Ele aproxima-se de Sidónio Pais, quando Sidónio Pais faz a República Nova. Sidónio Pais fez dele um dos homens fortes, nomeou o Ministro dos Estrangeiros e depois da guerra é ele quem preside a Comissão Portuguesa da Conferência da Paz. Quando mata o Sidónio, o Egas Muniz é substituído nem mais nem menos que pelo Afonso Costa, que representava uma tendência muito mais radical, claro, do que a do Egas Muniz. E é a partir dessa exoneração que Egas Muniz deixa a política e passa a consagrar-se quase exclusivamente à ciência, ao estudo da medicina e à arte, à reunião de coleções de objetos raros, de peças bonitas. É nessa altura que ele tem uma produção literária enorme, não só sobre temas científicos. Vou-lhes agora mostrar, por exemplo, um livro, A História das Cartas de Jogar, por Egas Muniz. São realmente estas cartas de jogar de todos os tipos. É um estudo com uma certa profundidade e com muito interesse sobre os baralhos de cartas. Isto é um caso porque ele escreveu numerosíssimos livros. A bibliografia do Egas Muniz atinge perto de 500 títulos. Isto mostra até que ponto era um homem trabalhador. Mas não foi nada disso que lhe deu a solidariedade, foram realmente os estudos de medicina. São duas, principalmente, as descobertas de Egas Muniz. Uma é a angiografia, a outra a leucotomia. Vou falar primeiro da angiografia. Estou aqui junto de uma exposição que mostra, primeiro, os trabalhos fundamentais. Este é um livro que ele publica sobre os tumores cerebrais, este sobre a angiografia cerebral. Isto é a mesma coisa, mas uma edição alemã. Mostra-se ali como é que se via um crânio é tudo opaco, antes dos trabalhos de Egas Muniz. Ele depois experimenta, primeiro em animais, depois em cadáveres, só por último em pessoas, injetar na carótida um líquido. Ele andou a estudar que tipo de líquido seria o melhor, todas essas experiências estão aqui feitas, um líquido que era
opaco, quer dizer, a radiografia fixava-o. E isto mostra aqui um arteriograma, portanto, as artérias feitas já com a injeção do tal líquido, e aqui um flebograma, portanto, as veias venosas já com o tal grama. Isto permite, em todo o corpo, com a tal injeção, ver o sistema venoso, ver os desvios das veias, portanto, localizar os tumores, e isto teve uma aceitação entusiástica por parte da medicina de todo o mundo, e em 1927 Egas Muniz chega a ser proposto para o Prémio Nobel, que lhe não foi concedido. Devo dizer que quando ele faz esta descoberta sensacional, ele tem já 51 anos. Isto é importante porque, quer dizer, não é preciso ser jovem para fazer descobertas e sobretudo, para os professores que chegaram aos 30, aos 40, eu acho que isto é um incentivo. Aos 51 ainda é possível fazer descobertas que venham ter estes efeitos. Isto foi, devo dizer que esta ideia da angiografia cerebral está na base de progressos definitivos da medicina para sempre. Claro, isto tem quase 100 anos, mas a partir daqui a ideia de visualizar os vasos sanguíneos e todo o interior do corpo fez constantes progressos. A outra grande descoberta que vem a dar a celebridade mundial, Egas Muniz já lhes disse, é a leucotomia. Vêem ali o desenho de um crânio. Como vê, um instrumento penetra no crânio e faz 3 pequenos orifícios. Aquilo é realmente uma leucotomia. A palavra leucotomia tem uma explicação. Leuco quer dizer branco, tomia quer dizer corte. Era um corte na zona branca do cérebro. Que história era essa? Egas Muniz era psiquiatra e tratava, portanto, doentes mentais graves. E havia certas doenças muito profundas, sem cura. E Egas Muniz pensou o seguinte: certas ideias mórbidas que se repetem sempre da mesma maneira, sem cessar, pensa e volta a pensar, isto devia estar relacionado com circuitos cerebrais viciosos que se tinham instalado e, portanto, com aqueles circuitos havia sempre aquelas ideias. Solução: cortar os circuitos. Cortar com uma pequena máquina, um pequeno bisturi que se introduzia no cérebro. Esta é a máquina que ele próprio usava, é o leucótomo, portanto, abria o orifício na zona frontal do cérebro e depois cortava para interromper os tais fluxos nervosos. Dizia ele que, uma vez que não podiam passar por ali, porque estavam cortados, tinham que procurar novos caminhos. E assim as pessoas deixariam de ter as tais ideias fixas e poderiam ter melhoras das suas terríveis doenças mentais. A primeira operação foi feita em Lisboa na primavera de 1936. Não foi o próprio professor Egas Muniz quem a fez, porque com Egas Muniz dava-se uma coisa curiosa. Ele mal podia dispor das mãos, mal podia. Tinha uma gota muito aguda e as mãos não as podia manejar. Portanto, tinha assistentes, especialmente o Dr. Almeida Lima, que foi quem fez essa primeira operação. Esta leucotomia, esta operação nova, encontra uma ressonância enorme no mundo. E entre 1936 e 1970, calcula-se que tenham sido feitas mais de 100 mil em todo o mundo, especialmente na América, mais de 100 mil operações de leucotomia. É por isso que em 1949 o Prémio Nobel foi atribuído a Egas Muniz. Foi atribuído a ele e a um outro médico, o médico suíço, também tinha feito algumas investigações importantes nessa área, o professor Walter Rodolphe Hess. Foi partido em 2 o prémio.
É claro que hoje há quem diga, não, esta operação não dava resultado, realmente as doentes não se curaram, e não se curaram por uma razão, é porque a ideia pode estar certa, entre realmente as profundas alienações mentais e os circuitos nervosos do cérebro, pode haver relações. Só que nós ainda não podemos localizar rigorosamente quais são as circunvoluções que estão ligadas a esses comportamentos. E, portanto, os cortes faziam-se um pouco às cegas. E hoje, praticamente, a leucotomia já se não pratica. Mas eu acho que isso não retira nada à importância deste gesto corajoso, este lançamento quase no desconhecido, penetrar no interior do cérebro humano, tentar corrigir os vícios que a natureza fez e tentar assim novos caminhos para a medicina. É através de passos corajosos como esse que a medicina tem progredido tão prodigiosamente nestes últimos 100 anos. Eu digo isto com uma especial emoção, porque acho que a ciência portuguesa tem um certo temor da novidade. Há um palavrão que diz isso, que é misoneísta. Misoneísta quer dizer não gostar de coisas novas. Os nossos cientistas são misoneístas. Gostam muito de dizer o que já está dito. Temem a inovação. E temem, sei lá, acho que isto é um jeito que nos ficou desde os tempos da Inquisição. Nos tempos da Inquisição, quem repetisse aquela cartilha, como já lá estava no catecismo, tal, quem dissesse alguma coisa nova, claro, corria todos os riscos e podia acabar na fogueira. Daí este quietismo, esta paralisia mental, este reumático das ideias, este estar sempre a repisar a mesma coisa, que acontece, infelizmente, numa grande parte do panorama científico do nosso país. Precisamente, uma exceção é a medicina. A medicina portuguesa faz honra aos portugueses e ao nosso país. Isso também é curioso, porque a medicina é uma coisa muito aplicada, muito concreta, e o português não tem a vocação do pensar abstrato. Os grandes panoramas mentais, isso não é muito connosco. Agora, a descoberta real, nós é que descobrimos os grandes caminhos marítimos do mundo, descobrir também o caminho das curas das doenças, isso é bem uma maneira de ser portuguesa. Daí que acho que foi com inteira justiça que o Prémio Nobel foi entregue ao sábio português em 1949. Quando recebeu o Prémio Nobel, Egas Muniz já tinha 76 anos. Tinha uma longa obra publicada. Tudo quanto se vê nesta estante, tudo isto, são trabalhos dele. Entre todos, retirei um livro que se chama A Última Lição. A última lição que ele deu na Faculdade de Medicina de Lisboa e da qual eu vou ler as últimas palavras. Os homens passam, as conquistas científicas permanecem ou transformam-se. A história que as arquiva fará a sua crítica. Sinto-me sombra a desvanecer-se nas gerações que se seguem. E agora, ao despedir-me, ouso rematar. Esforcei-me por bem cumprir o meu dever.
programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.